ano, quase 400 mil mortes, cerca de 2,5 milhões de desempregados. Essa contabilidade da pandemia no Brasil, com base nos dados oficiais, traduz a polarização do debate político e econômico em torno da Covid-19, uma realidade que queremos deixar para trás. A gente espera que 2021 seja a porta de saída da crise. E nossa proposta hoje é debater, afinal, a retomada do crescimento depende do fim da pandemia? Olá, eu sou Sheila Damorim e esta é a nova edição do X na Questão, um programa da SHIS Comunicação para a gente tratar de assuntos que mexem com a sua vida todos os dias. E aqui com a gente, conectados no estúdio do X na Questão, estão a economista Zeina Latif e o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins. Participe você também conosco desse debate, deixe os seus comentários que enriquece a nossa discussão aqui no estúdio, né? E siga a gente no LinkedIn. Bom, lockdown, isolamento social, fake news, auxílio emergencial, retomada da economia. Ninguém participa de mais um minuto sequer de conversa sem ouvir ou dizer essas expressões, não é verdade? E muita gente acredita que tudo isso começou com a pandemia agora do Covid-19, o que não é verdade. O nosso time aqui da X resgatou algumas curiosidades sobre pandemias passadas. Vamos ver aqui, por exemplo, no século XIV, gente, o Papa Gregório IX mandou um documento ao imperador Frederico II da Alemanha pedindo providências para impedir cerimônias de adoração ao demônio que usavam gatos. Aí ocorreu uma fake news. Alguém espalhou que o Papa tinha dito que os gatos eram animais diabólicos e começaram a matar os bichinhos. O resultado foi um aumento da quantidade de ratos que provocou o agravamento da peste negra, que entre 1347 e 1353 matou milhões de pessoas na Europa e na Ásia. A doença era provocada por pulga de ratos. Olha, outra aqui que a gente resgatou. Enquanto a gente discute em pleno século XXI se lockdown é bom ou ruim, a história nos conta que no século XVII, o Papa Alexandre VII decretou lockdown em Roma e até criou um auxílio emergencial para enfrentar uma peste que assolava a Europa. E tem mais, pesquisa feita nos Estados Unidos mostram que as cidades que primeiro fizeram lockdown e adotaram medidas restritivas se recuperaram mais rapidamente da crise provocada pela pandemia da gripe espanhola, que aconteceu entre 1918 e 1920. Então, agora, voltando ao século XXI, vamos chamar a economista Zeina Latif para a nossa conversa. Zeina, muito obrigada pela sua participação aqui. O melhor remédio contra a Covid, é claro, é a vacina. O lockdown, o isolamento social e outras medidas restritivas também salvam empresas e empregos, porque neste ano a gente já contabiliza aí, em 2020, 75 mil lojas fechadas, né, Zeina? Claro, Sheila, é um prazer estar com você. Olha, é claro que quando a gente pensa em isolamento, ele era inevitável, até porque a gente tem restrições para o atendimento na área da saúde. Imagina se todo mundo levasse a vida normal, como se não tivesse uma pandemia, né? O pânico social que isso ia gerar. Então, no final, a gente talvez fosse ter consequências, independentemente das mortes, né? Mas do ponto de vista de inquietação da sociedade, de medo, né? Que isso traria nas pessoas, certamente, né? As pessoas espontaneamente, provavelmente iriam fazer o seu isolamento social. Então, ele seria inevitável, seja voluntariamente ou, no caso, de forma organizada, que é sempre melhor, isso feito pelos governantes. Agora, é claro que a estratégia importa, não é qualquer isolamento, não é qualquer lockdown. A gente deveria ter tido uma estratégia, um cuidado maior na realização desse isolamento desde o início. Claro que, vindo a pandemia, tudo muito desconhecido, é natural que haja tropeços, é natural que haja erros, mas o que a gente observou no Brasil é que a gente não foi aprendendo com os erros. Outras nações, o que a gente observou que começou meio torto, errando nas estratégias, negando o problema, mas em seguida, como é o caso do Reino Unido, por exemplo, mas em seguida conseguiram se reorganizar.
O que a gente observa no Brasil é que a gente vai repetindo erros, né? No final, né, o erro principal, quer dizer, a falta de uma estratégia federal que coordene os esforços dos entes federais, né, dos entes estaduais. Então, a gente continua repetindo nos erros. Então, eu vou pegar esse gancho da Zeine e chamar aqui o Zé Carlos para nossa conversa, porque o Zé Carlos representa um setor intensivo em mão de obra, né? E presencial. Então, como que vocês lidaram na construção civil com essas medidas restritivas e com esse vai e vem, esse descompasso que a Zeina citou aqui, Zé Carlos? Bom, quero cumprimentar você, Sheila, Zeina, todos os que nos assistem, e dizer o seguinte: eu acho que o grande problema que houve e ocorre, continua ocorrendo, é um problema de disputa política. Nós, como construção civil, saímos da pandemia melhor do que entramos em termos de atividade econômica. O que nós percebemos? O nosso trabalhador, o ambiente de trabalho dele é um ambiente salubre, é um ambiente no qual ele tem EPIs, equipamentos de proteção individual, ele trabalha de luvas, ele trabalha de máscara muitas vezes, ele tem todo o seu uniforme, a sua bota, ele trabalha num ambiente arejado. E 40% do nosso trabalhador convive em coabitação. É uma casa que tem mais gente dentro do que cabe. Quando nós analisamos isso, pensamos, se nós formos cair no debate político, nós não vamos ter sucesso. O que nós fizemos em termos de organização do setor? Criamos todo o aparato, protocolos de saúde, procedimentos que deveriam ser adotados dentro do canteiro de obra e tudo isso. E deixamos por conta, lá da ponta do sindicato do interior do país, da capital, sem problema, discutindo com o setor público municipal e com os trabalhadores. Mas jamais entrar na discussão se é lockdown, se é isolamento vertical, horizontal, inclinado, sinuoso. Nós nunca entramos nesse mérito. E com isso, nós mantivemos a nossa atividade. Chegamos ao final do ano com 110 mil trabalhadores a mais do que nós iniciamos o ano. Então, eu fico muito assim à vontade para criticar tudo que foi feito e está sendo feito, discutindo eleições de 2022 na prática, ao invés de pensar nas pessoas, naquilo que efetivamente interessa. Quer dizer o seguinte, quando a gente investe no ser humano, nas pessoas, o resultado vem. É óbvio que existem atividades que tinham que ser mais restritivas e merecem. O turismo, o restaurante, o mesmo hotel, tem uma série de serviços que acabam sendo prejudicados e não tem jeito de se fazer home office nessas coisas. Zé Carlos, eu vou Porém, aproveitar, deixa eu aproveitar esse gancho que você está falando aqui, que é o seguinte, uma diferença dessa crise para as anteriores é que ela ocorreu num tempo de profunda transformação digital, né? A gente tem até um estudo da Dell Technology, que foi divulgado em março desse ano, que mostra que 87% das empresas instaladas no Brasil fizeram alguma ação de transformação digital, que é uma coisa, um índice que supera até a média mundial. E aí a gente tem rotinas, jornadas de trabalho que têm sido adaptadas e as empresas, até as mais conservadoras, estão se rendendo a essa onda aí de startups e de inovação. Aí temos vários exemplos, até na sua área, Zé Carlos, que é a construção. Na China, por exemplo, o epicentro da pandemia, ela construiu um hospital em 10 dias, né? Aí eu queria pegar esse seu gancho de adaptação que vocês fizeram para acrescentar esse fator tecnologia. A tecnologia, ela é um diferencial para ajudar a sair da crise agora ou não necessariamente? é a base para sair da crise. É a base para sair da crise. Uma coisa que nos espantou até foi de abril a junho de 2020, todos os plantões de venda em São Paulo estiveram fechados. Foi vendido naquele período o equivalente a 60% do que vendeu-se no mesmo período com os plantões abertos. Dá para ter a seguinte leitura: 60% das vendas foram feitas de forma digital, desde a captura do cliente até a assinatura da escritura. Porque quando você fez a pesquisa,
você mostrou que a compra iniciou-se durante a pandemia e encerrou-se durante a pandemia. Ou seja, é um dado fantástico. 60% das vendas, que não tinha nada de digital antes, acabaram sendo digitalizadas. Então isso, sabe, Sheila, é vital no novo processo que a gente vem pela frente. Quem não entender isso está morto. Está morto porque não vai conseguir concorrer com os outros que estão nessa mesma. Digitalização é básico. Agora, só observação. É que também na pandemia aflora problemas estruturais do Brasil. Em 10 dias, no Brasil, você não conseguiria nem protocolar o projeto, que dirá iniciar a construção para ter o habite para poder usar. Põe aí 6 meses de burocracia para daí você poder começar. Então, na pandemia também aflora muito problemas estruturais que a gente sempre teve ao longo dos anos. Ô, Zeina, esses números aí que 2020 mostrou que essa transformação digital era um diferencial, a gente já consegue sentir isso nos indicadores econômicos? Quer dizer, a gente estava construindo um novo normal, né? Agora os nossos indicadores já têm o que é o novo normal, não é mais o novo normal, é o normal, né? E tecnologia é uma condição básica de sobrevivência, como o Zé Carlos está dizendo aí. Olha, Sheila, eu diria que indiretamente sim. O que a gente notou é que as empresas que estavam mais sofisticação tecnológica, mais avançadas em questões tecnológicas, claramente se saíram melhor. É claro também, não é só isso, tem também questão de gestão financeira, as empresas com caixa mais saudável também tiveram maior capacidade de reagir, mas a questão tecnológica, claro que foi o grande divisor de águas. E quem são essas empresas, via de regra? Maior porte. Isso não quer dizer que não existam empresas menores, fintechs, enfim, mas de uma forma geral, quando a gente pensa no nosso parque produtivo, a gente está falando de empresas, as empresas mais sofisticadas tecnologicamente, com mais acesso à tecnologia, são também as empresas de maior porte. Então, provavelmente, o que a gente está tendo no país vai ter, isso não é só uma tendência no Brasil, acho que aqui talvez acho que o movimento talvez seja mais forte, de consolidação de alguns setores, que eu acho que vai ser um tema lá na frente, inclusive para o CAD, porque a gente tende a ter uma concentração produtiva nos setores em função das exigências tecnológicas que não estão acessíveis a todos, né? A capacidade de adaptação das empresas a uma nova realidade. Se a gente for olhar, vou pegar aqui uma reflexão, a gente olha, por exemplo, os dados de arrecadação. Os dados de arrecadação, eles têm surpreendido e descolado, de certa forma, dos dados reais de atividade econômica. Então, provavelmente, isso tem a ver com o enfraquecimento de setores mais informalizados e, obviamente, isso pega empresas menores que não têm acesso à tecnologia e não conseguiram se adaptar diante dessa crise. Então, eu acho que, assim, indiretamente, a gente vai ver indicadores como esse que eu citei, que mostram que tem uma concentração na estrutura produtiva do país. Então, tem um lado positivo, que a tecnologia traz ganhos de produtividade, mas, por outro, talvez tenha consequências, pelo menos por um tempo, na geração de empregos, né, que isso pode causar na economia como um todo. Muita gente vai ficar para trás nesse processo e talvez seja necessário políticas públicas atentas a isso, principalmente na questão da mão de obra. A gente observa muitas empresas, desemprego enorme, você já falou, mas existe uma demanda forte por mão de obra associada a setores de tecnologia que a gente não está conseguindo suprir. Então, tem um lado também muito desafiador disso que a gente está observando na economia. Então, eu vou aproveitar aqui agora, vamos fazer um paralelo com outras crises mais recentes, pensando agora do outro lado, que é a ação e a atitude também de governos para ajudar na retomada, né? Que vamos voltar aqui nas crises recentes do atentado às Torres Gêmeas em 2001 e a quebra do Lehman Brothers em 2008, que desencadeou toda uma crise financeira mundial, né? Em 2001, houve uma ação coordenada dos principais bancos centrais do mundo para sustentar o mercado, garantia de subvenção para empresas aéreas e tal. E a gente também falou muito
que o atentado foi usado na época para justificar resultados negativos das empresas, né? Muitas empresas, até muitos economistas até falaram, Zena, que esse impacto estava superestimado. Você acha que a gente também corre esse risco agora? A gente também pode ter aí uma certa camuflagem de resultados por governança e por gestão mesmo sendo camuflada pela crise? Vou começar com a Zena e depois puxar para o Zé Carlos. Olha, Sheila, é difícil fazer essa avaliação, mas eu acho que hoje as exigências, quer dizer, o grau de transparência que se exige das empresas, ele é muito maior, né? E a própria questão da tecnologia ajuda nessa questão. Então, se eu tiver que dar um palpite aqui, que esse é realmente uma questão, enfim, difícil de responder, eu diria que o risco é menor. Eu acho que a gente tem hoje uma realidade por esse aspecto diferente. Eu acho que os nossos desafios, ou o desafio das empresas, vai em outra direção. Até porque a pandemia, de fato, foi algo muito sério, né? Nem haveria razão para esse tipo de tentativa, né, de esconder informações, enfim. Zé Carlos, como que você vê isso? Uma chance muito pequena. A própria queda das Torres Gêmeas, tudo que foi feito buscando o rastro do dinheiro do terrorista, transformou o mundo numa transparência total. Como diz um amigo meu, acenderam a luz. Então não existe mais espaço para uma série de formatos que eram feitos antigamente. Eu vejo, por exemplo, principalmente o meu setor, que eu conheço mais profundamente, esse setor ele está muito mais profissionalizado, ele está muito amador. Hoje, quando um banco recebe um papel, um documento de uma empresa, ela tem muito maior credibilidade e todo mundo está prezando demais por isso. Não acredito que vá haver maquiagens, que vá haver coisas desse tipo. Não tem mais espaço para isso. E como a Zena falou, a tecnologia arrasa com qualquer possibilidade. Porque as informações hoje são tão rápidas, são tão transparentes, que não há como alguém esconder alguma coisa. Eu realmente não vejo nisso. Eu só queria voltar a um ponto que a Zena colocou, que nós fizemos, Zena e Sheila, uma pesquisa ali por agosto, para ver como tinha sido a transformação digital das empresas. A Zena tocou num ponto. As empresas que são maiores, elas mais rapidamente se transformaram. Tanto é que quando você entra no mix de vendas, elas passam a ter uma fatia de mercado maior do que tinha no começo da pandemia. Mas daí também na mesma pesquisa demonstra uma coisa. É muito da cabeça do empresário. Tem empresário que está na idade da pedra, e isso não quer dizer que ele não tem uma grande empresa. E tem outros que são pequenos, mas estão lá na frente. E essas empresas deram uma alavancada, deram uma aumentada de produção, de venda, entendendo isso. Teve gente, que vou ter um exemplo do Rio Grande do Sul, que em 2 dias vendeu 400 unidades, somente no modelo online. Eles sempre faziam um congresso, e esse ano passado resolveu fazer de forma digital. Vendeu 400 unidades em 2 dias, lá no sábado e domingo. Pô, uma coisa que ninguém tinha expertise a respeito, era uma empresa pequena. Então, são coisas que elas são muito, e eu vou copiar a palavra da Zena, desafiadoras, para nós podermos entender como isso tudo vai funcionar. Eu vou dar um exemplo para vocês da CEBIC. CEBIC é uma entidade que tem 95 entidades associadas, do Oiapoque ao Chuí. Vocês imaginam o que era o custo de manter contato com as pessoas, ficar viajando para a posse de um presidente, dando uma palestra, fazendo o que nós estamos... Quanto custava isso? E, de repente, nos cai no colo a comunicação, como nós estamos fazendo hoje aqui, e eu fico em Brasília e estou no Brasil inteiro. Tem dia que eu faço 10 reuniões em 10 estados do Brasil. Como que isso poderia ser concebido anteriormente? Sem Então, dúvida, isso muda. o avanço aí é fenomenal, né, Zé Carlos? Assim, tecnológico, essa questão de deslocamento dentro das empresas. Claro. Então, o que eu digo é o seguinte, Sheila, quem não acordar e ver que esse é o caminho, entendeu?
ele vai ficar para trás, e isso está muito claro. Eu tenho uma amiga que diz assim, tem 2 tipos de empresas, a que estão correndo e a que estão morrendo. Né? É. Então é isso que eu vejo. Sabe? Eu acho que é isso Pior que eu que, vejo. pior que é exatamente. Agora a gente está pensando isso, as empresas fazendo o seu dever de casa. Carlos, quando a gente vai do lado de estímulo para gerenciamento de crise, estímulo de políticas públicas, né? A gente voltando no tempo, a gente vê lá em 2008, por exemplo, claramente houve a expansão do crédito, né, via bancos públicos, para puxar consumo e transformar a recessão em crescimento, né? E aí o crédito, que era 38% do PIB ali antes da quebra do Lehman Brothers, mais ou menos em agosto de 2008, foi para 49% em 2011. A paralelo, na solução para a saída dessa crise nesse momento atual com a pandemia, o que você acha? Vou começar aqui com a Zeina. Olha, a gente utilizou todos os instrumentos possíveis, né, para lidar com a crise. Nós tivemos ações fortes do Banco Central no sentido de estimular o mercado de crédito. Nós tivemos, e foi bastante tempestivo, o Banco Central agiu rapidamente para reduzir a exigência de capital dos bancos, para injetar liquidez, né, no sistema. Aí teve uma agenda forte também de crédito direcionado, então o crédito avançou bastante e os bancos, algo que foi interessante, de fato foram parte da solução. A gente viu os bancos, tanto por causa dos juros baixos ou mesmo por causa de medidas do Banco Central, acelerando as renegociações de dívida. Então, do ponto de vista do crédito, nós não tivemos problemas nessa recessão do ano passado. Funcionou bem, né? Claro que isso não significa que não vai ter ninguém de fora, quer dizer, é claro que empresas que não tinham histórico de crédito, empresas muito na informalidade, claro que tem mais dificuldade. O Brasil é um país difícil, né? Então, de fato, isso atrapalha o acesso ao crédito. Mas eu diria que, de uma forma geral, o Brasil se saiu muito bem nessa frente. Nós tivemos ali 500 bilhões, mais de 500 bilhões, a gente está falando ali um impulso fiscal no final de 8% do PIB, que foi significativo, que coloca o Brasil em patamar ali comparável a de nações ricas. A gente gastou bastante, então o estímulo fiscal foi bastante forte. E até preocupante, ao meu ver, né? Agora a gente colhe os frutos disso. Então, do ponto de vista de utilização de políticas fiscais ou, né, parafiscais, ou seja, via crédito, eu diria que a gente até exagerou na dose, dependendo do foco que se olha, mas foi feito intensamente, sim, tanto é que a gente teve no final uma recuperação importante da economia, né, um ritmo expressivo de recuperação, principalmente ao longo do segundo semestre. E quando a gente olha os indicadores de atividade, por exemplo, você pega aquele índice do Banco Central, que é a medida mensal, é uma tentativa, né, quer dizer, uma medida mensal de PIB, um patamar de fevereiro que fechou agora acima do pré-crise. Então, tivemos, sim, reação da economia a essas políticas de estímulo. E, de alguma forma, não deveria surpreender, porque quando você tem, né, no caso das medidas do governo federal, mais da metade foi auxílio emergencial, que foi uma política bastante robusta num país com tanto consumo reprimido, estimular consumo no Brasil, nossa, é muito rápido, né? Então, de fato, isso explica essa recuperação. Zé Carlos, como é que a construção está vendo aí essa puxada, essa virada para engatar uma retomada da economia e que estímulos que você vê aí nessa cidade? Primeiro, eu queria botar alguns cenários. Cenário de 2008, por exemplo, surgiu o programa Minha Casa Minha Vida, que foi um projeto anticíclico. Chegou a fazer investimento de 24 bilhões por ano. Esse ano o orçamento é 2,5 bi. Você tem uma ideia da diferença da dimensão. Naquela época você não tinha a limitação do teto de gastos. Hoje você tem isso. Então não é através dos mesmos mecanismos que nós iremos estimular a economia. Tem um ponto que tem que ser enfrentado violentamente, é por isso que a CEBIC diz que é a reforma das reformas, que é a reforma administrativa. Se nós não reduzirmos
o gasto do setor público para permitir que esta sobra seja investida, feita investimentos públicos, nós não vamos sair direito dessa trilha. Isso para mim é muito claro. Concordo com a Zeina. As medidas tomadas no ano passado, elas foram corretíssimas. Quem sabe a dosagem tenha sido um pouco frouxa. Então, por exemplo, quando o governo mandou ao Congresso R$600 de auxílio emergencial, se tivesse ficado no 400, R$400, se ele tivesse mantido 400, quem sabe não tinha tido o acréscimo de consumo e, inclusive, pressão sobre a inflação. Então, Zé Carlos, pegando esse seu ponto, mesmo com tudo isso, a gente tem o quê? Hoje a gente convive com um contingente de 14 milhões de desempregados, já mais de 14 milhões, né? Sendo que 2,5 milhões praticamente são frutos da pandemia. A gente tem até aí o gráfico da escalada do desemprego, né? E aí a gente está combinando essa escalada, eu vou até pedir para puxar aqui um outro gráfico, que é baixo crescimento, a gente está num dos piores desempenhos da economia e aumento da inflação, né? Vamos botar aqui o gráfico, isso, é a escalada de preço. Aí a gente botou o IPCA e o NPC para pegar também um indicador que mede aí as famílias que ganham entre 1 e 5 salários mínimos, né? Pegar as famílias de mais baixa renda, né? Então, assim, dentro disso, dentro dessas variáveis, como que a gente vai lidar com esta equação, né, que já até obrigou o Banco Central a ter que puxar juros por causa do repique aí inflacionário. E olha que eu nem citei aqui desequilíbrio fiscal, né? Vou interromper o Zé Carlos, então vou começar com o Zé Carlos para falar um pouco sobre isso. Como que o governo consegue resolver isso aí? Mas eu acho que é exatamente o ponto. Quando você não pode falar em desemprego nesse instante, descolado das políticas de auxílio emergencial e também daquela política que você mantinha o teu funcionário fora do emprego e coisa e tal. Eu vou te dizer que tem 1 milhão desses 2,5 milhões, agora menos 500 mil, 600 mil, que eram os trabalhadores informais da construção. Porque eles perderam 1 milhão e tanto de empregos no ano passado. Já recuperaram um pouco. Por que eles perderam? Porque ninguém queria que alguém entrasse dentro da casa deles para fazer uma reforma que não fosse uma pessoa conhecida. Então aquele contingente de 5 milhões e tanto foi reduzido em 20%. Então tem esse outro efeito. Tem o efeito do serviço, restaurante, de todas essas coisas, afinal de contas, show, né? Tudo isso. Aí tem a compensação via o auxílio emergencial. Isso faz com que o consumo e o PIB não caia. O problema é como que eu mantenho essa situação no pós-auxílio emergencial. Aí é que eu estou dizendo. Se não puser investimento e também investimento público, você não recupera a economia e teremos sérios problemas sociais. E como, para nós todos brasileiros, teto de gasto é dogma, não podemos furá-lo, o que nós temos que fazer? Nós temos que, sim, arranjar uma forma de ter espaço dentro do orçamento para poder botar dinheiro em investimento. Opa, essa é uma opinião que nós temos e batemos muito. Ô Zeina, e aí, agora? Olha, eu acho assim, disciplina fiscal, ela é o alicerce de um ambiente macroeconômico saudável. Então, essa elevação de juros do Banco Central, que coloca o Brasil junto com o grupo dos desarrumados do mundo, que país arrumado não está subindo juros, mostra que, quer dizer, estamos subindo juros pela má razão, não é porque a economia está indo bem, mas porque a inflação subiu, e a inflação subiu por causa de uma questão fiscal, principalmente. Então, esse alicerce a gente não pode brincar. Se vai ser regra do teto, se vai ser outra coisa, eu não sei, mas o fato é que mesmo com a regra do teto funcionando, né, a gente está tendo uma deterioração do regime fiscal significativa. Aqui o meu contraponto é o seguinte: o Brasil gasta muito mal. Gasta muito mal. A alocação de recursos é muito ruim. Mesmo Minha Casa Minha Vida, vamos combinar que teve acertos, mas, meu Deus, como são projetos muitas vezes mal feitos, que não têm preocupação com questões ambientais, que não têm preocupações com questão de locomoção das pessoas, de urbanismo. Então, assim, o Brasil gasta muito mal.
é muito baixa a qualidade, de uma forma geral, mesmo do investimento público, né? E aí, eu acho que hoje a prioridade do governo deveria ser mais cuidar da saúde, mais cuidar da requalificação das pessoas e ajudar o setor produtivo a fazer essa transição para tecnologias mais avançadas. Então, eu acho que quando a gente fala em gasto público, tem que pensar qual o gasto público, com que qualidade. E se isso, de alguma forma, gera riscos para o ambiente macroeconômico, que é o que a gente está tendo agora, né? Então, vejo com muita preocupação a gestão da política fiscal e que se diga o seguinte, não existe milagre na economia. A gente exagerou na dose no ano passado e agora a gente corre o risco de ter mais um ano perdido esse ano, que, aliás, provavelmente vai ser uma economia estagnada. Então, deixa eu pegar esse gancho aí, Zeina, porque a gente falou agora aqui, a gente falou de PIB, crescimento, inflação, desemprego, mas tem um componente importante, a gente até aqui na SHS trabalha muito com o comportamento das pessoas, né? A gente trabalha com comunicação e comportamento, e isso é uma coisa extremamente relevante. Quer dizer, esses números, eles geram um certo pessimismo que vai se retroalimentando no dia a dia, na vida real. Segundo pesquisa do Datafolha recente, 65% dos brasileiros acham que a situação vai piorar, né? E aí a gente também tem um documento recente, chama Tendências Globais 2040, que foi produzido por 17 agências de inteligência dos Estados Unidos, né, publicado recentemente. E lá eles afirmam que a ruptura global a pandemia, né, foi uma ruptura global mais significativa desde a Segunda Guerra Mundial. E um trecho destaca que muitos países, as pessoas estão pessimistas sobre o futuro e cada vez mais desconfiadas de líderes e instituições que elas consideram incapazes ou relutantes para lidar com as tendências econômicas, tecnológicas, demográficas, disruptivas, tudo que a gente falou aqui um pouco, né? E aí pessimismo inibe investimento, sem investimento a gente não tem aumento de produção e não tem geração de mais emprego, a roda não vai girar, né? Como reverter, como atacar este problema que é a questão de um sentimento coletivo, né? Que é um certo pessimismo dominando diante de números que não são tão favoráveis e expectativas de resolutividade ainda baixa. Vamos começar aí com o Zé Carlos, então? Bom, deixa eu só começar terminando respondendo a Zena. Zena, concordo com você que houve muito erro na Minha Casa Minha Vida, mas ninguém sai do zero e produz 7 milhões de unidades sem cometer erro. Entendeu? Eu acho que tudo aquilo que a gente ganhou de know-how nesse período não pode ser jogado no lixo. Hoje, tudo isso que você fala não existe. Na época, a Dilma, que era a Casa Civil, dizia para o Hereda, que era o presidente da Caixa, dizia assim, ó, você tem que contratar tanto nesse mês. Se dane da forma que você quer contratar. Hoje não. Hoje você só contrata se for atendidas as necessidades. E eu volto a insistir. A disciplina fiscal passa por corte da máquina pública. Não é possível ter os excessos que a gente tem hoje em detrimento da investimento sobre as pessoas. E quero colocar mais um ponto, que eu sei que é polêmico, mas eu acho que a sociedade brasileira tem que discutir. E pessoas como você, Zé, que tem uma capacidade de influência muito grande, eu gostaria que refletisse. Temos um dinheiro de educação e saúde que é carimbado. Não pode ir para outro lugar. Todo mundo cobra mais dinheiro, ninguém cobra a eficiência do gasto. Eu acho que está na hora de nós cobrarmos a qualidade desse gasto para não haver perda, para não chegar final do ano e sair gastando para poder cumprir lei de responsabilidade fiscal, que você sabe que acontece isso. Joga dinheiro pela janela para não ser... porque senão vai ser incriminado pela lei de responsabilidade fiscal. Mas voltando você aqui, tá, Sheila? Desculpe o corte aqui, mas eu tenho polêmica, eu gosto de atuar. Daí, assim, você falou sobre comportamento, sobre tudo isso, como é que a gente pode fazer? Eu acho, e eu insisto isso, eu acho que se não houver um pacto, mínimo que seja, entre lideranças, pensando num futuro melhor, é muito difícil. É muito difícil você conviver em países que um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Você veja que a gente fala muito de vacinas nos Estados Unidos. A Moderna e a Pfizer tiveram tudo isso porque o
o Trump despejou bilhões de dólares nessas duas empresas para fazer vacina antes da eleição. E ele errou por um mês, perdeu a eleição. Agora o Biden está tendo o resultado. O que eu quero dizer é que as coisas mudaram de tal forma, e esse mundo dualista, esse mundo bipolar que a gente vive, tem que ser repensado muito, muito, muito. O que a gente vê é um confronto direto sobre todas as coisas, como a gente sabe que no mundo não é assim, não precisa ser vermelho ou azul, não é preto ou branco, não é isso? Não pode ser dessa forma. Então eu acho que tem que ser discutido muito mais pelo lado social, pelo lado comportamental, porque como é que a gente discute todas essas coisas para sim podermos ter um mundo melhor, senão eu sou daí também um dos maiores pessimistas. Só sou otimista porque acredito que isso possa ser conseguido. E aí, Zeina, como que você vê? Como a gente reverte essa onda de pessimismo aí agora? Antes de responder, assim, só para concordar totalmente, gênero, número e grau com o Zé Carlos em relação à questão da eficiência do gasto público. Inclusive, quando teve a votação do Fundeb, que virou um tema, né, sagrado, a minha posição foi de não aumente recurso para a educação, porque o que acontece é que nós precisamos, na verdade, melhorar a qualidade da gestão da educação, né? Nós estamos aumentando recursos que vão acabar se traduzindo em mais gastos com a folha e não necessariamente, aliás, não duvido que seja de fato algo que de fato vai trazer retorno em termos dos indicadores de educação, principalmente nesta atual gestão que a gente não tem de verdade uma estratégia, né, na questão da educação. Não tem um plano de educação, não se deu continuidade ao trabalho iniciado, por exemplo, no governo Temer. Então, você está colocando mais recursos que vão se traduzir em ineficiência. O Brasil aumentou bastante, felizmente, a parcela de recursos para a educação ao longo das últimas décadas, desde a redemocratização, e quando a gente olha os indicadores de ensino médio, principalmente, onde a exigência, né, do cuidado com a qualidade do ensino é maior, aí o que a gente observa é que os indicadores estão estagnados e os nossos jovens saem da escola, os que saem, né, os que concluem, porque 65% só concluem ensino médio, saem despreparados, 70% não sabe conceitos básicos, né, o nível 1 e 2 do PISA. Então, eu acho que a discussão do Fundeb, ela deveria ter sido mais rica. Mas, enfim, para concordar com ele que o nosso problema de gestão é muito sério. Bom, a questão da credibilidade, para começo de conversa, você tem que ter lideranças que puxem esse caminho. Agora, se você vê, por exemplo, o comportamento da confiança do empresário caindo novamente, porque a gente olha assim, tem um plano claro do governo na questão da saúde? Né? Não tem. Né? Vejo agora, claro, teve a troca da guarda ali, né, no Ministério da Saúde, vejo empenho do Queiroga, mas de verdade a gente ainda não consegue, pelo menos os dados agora estão mais transparentes, ele de forma transparente colocando, por exemplo, que a vacinação de grupos prioritários vai ser para setembro. Eu acho importante essa transparência, mas o fato é que a gente continua, né, muito no escuro em relação ao que vai acontecer com a saúde. Quando a gente olha do ponto de vista da agenda econômica, é nítido que o Ministério da Economia está isolado e a gente não tem uma agenda ali também. Quando a gente olha o que é, afinal, o plano de governo nas várias áreas para lidar com a questão da pandemia, né, a gente observa que não tem algo estruturado. Tal comitê de crise, ele é, enfim, absolutamente irrelevante. Então, o que acontece é que é o seguinte, para você gerar confiança, para que as pessoas tenham credibilidade na ação estatal, para início de conversa, precisa de governo que tenha um plano estruturado nas várias áreas relevantes. Então, essa lição de casa, número 1, não está sendo feita. O governo é muito incompetente em trazer uma luz no fim do túnel para a sociedade.
Né? A gente está perdendo tempo discutindo temas secundários e não aquilo que realmente importa para o país. Então, tem uma lição de casa básica ali do governo, que é, afinal, mostrar qual é o seu projeto de país. E enquanto isso, a pandemia segue, os números de infectados e mortos ainda em alta, o que deixa todo mundo, né, preocupado, tenso com toda essa situação de em que momento, de fato, a gente vai conseguir deixar essa pandemia de fato para trás e retomar a vida, retomar a atividade econômica do país. Bom, Zeina e José Carlos, muito obrigada. A gente está com o nosso tempo super esgotado. É ótimo estar aqui. A gente teria um papo para horas e horas para continuar aqui, teria assunto para continuar debatendo. Estava com saudade de conversar com vocês dois. Então, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês aqui no X na Questão, nosso programa, produzido aqui pela SHIS Comunicação. A gente vai terminar mais uma edição. Zeina e Zé Carlos, muito obrigada por essa participação, ok? A gente se vê, vocês voltam aqui e muito em breve a gente vai chamar vocês de volta para a gente debater outros pontos, tá bom? Obrigada, gente. Olha, para você que está nos ouvindo, deixe seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ajude a gente a fazer esse debate cada vez melhor. Deixe a sua opinião aí pra gente, tá? A gente volta já daqui a algumas semanas com mais novidade, com mais debate. Muito obrigada.